Bom, vamos conversando então. Bom, o mundo inteiro discute as novas possibilidades de mobilização social trazidas pela internet. Então, e aqui em Porto Alegre, esse projeto agora toma fôlego agora em 2012, justamente com esse evento. E a ideia é reunir ativistas da cultura digital de diversos países aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, de hoje, 25 até 28 de janeiro, o próximo sábado. E o evento é conectado com o Fórum Social Temático e ao Festival Internacional de Cultura Livre, o FIC Livre. A programação inclui diálogos e webconferências com ativistas que participaram de mobilizações em outras partes do mundo, justamente sobre temas como mídias sociais, sustentabilidade, direitos na internet e democracia 2.0. Além de oficinas e várias atividades que acontecem não só aqui, mas também dentro da casa. O pessoal pode circular, ficar à vontade. Se não deu para se inscrever, pode trocar uma ideia com os oficineiros, ficar à vontade, o importante é participar. E a transmissão é ao vivo, além da cobertura da imprensa, a gente também tem a cobertura online, ao vivo aqui do evento. E todo mundo pode participar e ela é colaborativa. Tudo no site, conexõesglobais.com.br. E também dentro do site tem o link da rádio web, o pessoal pode participar de todas as maneiras e, é claro, também pelo Twitter, com a hashtag Conexões Globais. E também dá uma curtida ali na nossa página no Facebook. E a nossa agência, como eu comentei, é colaborativa. Todo mundo pode participar com foto, com texto, com o que achou mais interessante aqui do evento. Não só aqui, mas também de todos os debates e as conversas dentro da Casa de Cultura. No site tem todas as informações de como participar, ok? Ah, e a melhor cobertura vai ser premiada, então é só acessar e pegar todos os detalhes. Bom, o evento não acontece sozinho, né? Além de toda a nossa equipe, a gente também tem os nossos apoiadores culturais. Apoio da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, a Sulgás, Corsan, Caixa, Secretaria da Presidência da República, Secretaria de Direitos Humanos e Governo Federal. E a realização é da Associação softwarelivre.org, Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital e Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar então? Bom, hoje o evento começa com um diálogo, com conversa, né? Que não tem lugar melhor para isso aqui em Porto Alegre. Então, a gente começa com o diálogo global, a internet como direito humano. Bom, a Organização das Nações Unidas elevou a internet ao patamar de direito humano. O que isso significa? Que todo cidadão tem direito à liberdade de expressão e de acesso à informação de qualquer tipo de veículo. Aqui no Brasil, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que cria o Marco Civil da Internet, estabelecendo direitos e deveres para a utilização da web no país, o que é mais do que necessário, né? Ainda mais que a web hoje está presente em todas as nossas atividades, e cada vez mais cedo, né? Bom, para a gente começar, então, o primeiro diálogo, a gente recebe o Marcelo Branco, representante da Associação softwarelivre.org e organização do Conexões Globais. Tudo bem, Marcelo? Olá. Via web no telão, a gente tem participando Javier de la Cueva, advogado espanhol, especialista em direitos digitais, que vai estar participando do evento e conversando com a gente. E a gente participa para compor a mesa junto com a gente nesse primeiro momento, a gente recebe o secretário de Cultura do Estado, Luiz Antônio de Assis Brasil. E como debatedor da mesa, nesse primeiro momento, a gente recebe Maria do Rosário, ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Recebemos também Rogério Santana, que foi presidente da Procempa, secretário de Logística e TI do Ministério do Planejamento e presidente da Telebrás. E também José Picoco, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos lá, Marcelo, por favor. Bem-vindo a todas e a todas no Conexões Globais 2.0. O Conexões Globais 2.0 foi uma construção coletiva da Carla Joner, eu tive participação. A Secretaria da Cultura e a Secretaria de Comunicação do Estado construíram juntos esse evento, que é inovador no formato e inovador no uso das tecnologias. E para abrir o Conexões Globais 2.0, a gente convida o secretário do Estado da Cultura, Assis Brasil, para fazer uma saudação aos participantes.
Olá, boa tarde a todos. A equipe da Secretaria da Cultura sente-se honrada e feliz por estar sediando nesse espaço que homenageia nosso grande poeta, Mário Quintana, com Conexões 2.0. É uma honra, e eu diria assim, é uma honra e é o nosso dever também fazer isso. Tá? Sabemos o quanto isso é inovador, o quanto isso representa a consonância com o pensamento atual a respeito das comunicações e transmissões de ideias, e por esse modo eu gostaria, e a nossa equipe toda da Secretaria da Cultura, que estivessem em casa, sintam-se plenamente em casa, peçam o que quiser, tá? Porque a nossa equipe está sempre pronta a atendê-los. Muito obrigado e um bom evento para todos nós. Obrigado, secretário. Vamos chamar o Javier de la Cueva, que está em Madrid nesse momento. O Javier é ativista da cultura livre, é um advogado e tem na sua bagagem a defesa de várias causas históricas na liberdade da internet. Javier, com a palavra. Pode falar, Javier. Buenas tardes, boas tardes. Muchas gracias por la invitación y lo único que lamento es no poder estar allí con ustedes, dado el placer que me causaría estar no con una fría cámara y con una webconferencia, sino más unidos desde lo que es el calor de los contactos de los seres humanos y de la amistad que tradicionalmente ha existido entre los activistas brasileños y los activistas españoles, entre los hacktivistas brasileños y los hacktivistas españoles. Yo quisiera empezar mi intervención en primer lugar dándoles las gracias por la invitación y en segundo lugar pidiendo perdón si me expreso de una manera no entendible. Yo lo máximo que puedo intentar es hablar un poquito de portuñol, pero mi intervención va a ser breve y va a centrarse en primer lugar en un pequeñito resumen de los derechos humanos, en segundo lugar la postura del relator de las Naciones Unidas en su informe 16 de mayo del año 2011, en tercer lugar el actual ataque contra los derechos fundamentales que estamos viviendo a lo largo de todo el planeta y los cuidados que nosotros tenemos que tener, y luego ya por último hacer una especie como de propósito que sería el de pasar al ataque en contra de quienes están vulnerando los derechos fundamentales y reivindicar la existencia de una nueva ilustración ante la que nosotros estamos y cuáles serían las características y los puntos clave que nosotros teníamos que cuidar en torno a la defensa de la dignidad humana. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que los derechos humanos, en un mundo en el que todo el mundo está dudando sobre cuáles serían los principios y cuáles serían las rutas hacia las cuales nosotros tendríamos que llevar, es algo que es dogmático, es una de las pocas referencias fijas que nosotros tenemos para saber de qué tenemos que hacer, qué es lo que tiene que nuestra legislación tiene que llevar a cabo, cuáles son los faros que van a guiar nuestros caminos. No olvidemos que la trayectoria de los derechos humanos nace en dos aspectos. En primer lugar, reivindicando la igualdad de todos nosotros y en segundo lugar, reivindicando el derecho de conciencia que luego posteriormente se cristaliza en lo que es la libertad de expresión. Esta igualdad la estamos viendo actualmente tremendamente atacada por lo que es la vulneración y la finalización de los derechos sociales, con el establecimiento de aquellas pirámides en las cuales, evitando la situación de que otro mundo es posible, lo que nos lleva a cabo es a unas grandísimas desigualdades económicas a lo largo de todo el planeta. La desaparición de las clases medias está siendo una absoluta tragedia y estas tragedias las estamos viendo ya en lugares muy cercanos, sobre todo aquí en Europa. En segundo lugar, la libertad de conciencia, que es la base fundamental para luego expresarlo a través de lo que es la libertad de expresión, que primero fue una libertad de pluma en términos kantianos y luego posteriormente fue una libertad de imprenta, es algo que ya podemos llevar a cabo a lo largo de todo el ancho del mundo, por cuanto que por muy poco dinero nosotros tenemos un servidor donde esa capacidad de imprimir, de llevar a cabo nuestras ideas y de expresarlas, la estamos viviendo aquí ahora desde una oficina de Madrid hasta precisamente un evento que se está produciendo en el sur de Brasil.
Y por tanto lo que tenemos que saber es que Internet nos posibilita muchísimas posibilidades, nos hace muchísimas posibilidades que ya en su momento en el informe del relator de Naciones Unidas del 16 de mayo del 2011 nos ha manifestado que precisamente los estados lo que tienen que hacer es proteger y tienen que promover la existencia de unas infraestructuras que no deben poderse tocar para que seamos los ciudadanos los que podamos utilizarlas en defensa y en la propagación tanto de nuestras ideas como en defensa de los derechos fundamentales. Sin embargo, lo que estamos viendo es todo lo contrario. Desde los Estados Unidos, desde también el gobierno español, desde el gobierno mexicano, desde el gobierno colombiano, desde el gobierno irlandés, desde el gobierno francés, desde el gobierno inglés, lo que estamos viendo es un secuestro de estos medios de comunicación que los ciudadanos tenemos, un secuestro en el cual estas infraestructuras que tendrían que estar protegidas y que tendrían que estar desarrolladas por el Estado, nos encontramos con una situación diferente. Es el propio Estado el que intenta, mediante la presión de los lobbies de la propiedad intelectual, esto es mediante la presión de los lobbies de la mal llamada cultura, pero sí de los lobbies del entretenimiento, llevar a cabo leyes que lo que hacen es impiden un derecho fundamental que es el del secreto de las comunicaciones. No en vano también el Tribunal Europeo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el mes de noviembre lo que hacía era, relataba en una sentencia que precisamente cuando lo que existe en el juego son la tensión de los derechos, uno, el derecho ordinario a la propiedad intelectual, que puede ser muy valioso y que puede también tener mucho valor, resulta que este derecho, que es un derecho ordinario, no puede estar por encima del sagrado derecho al secreto de las comunicaciones, ni tampoco el sagrado derecho a la privacidad, ni el derecho ordinario de la libertad de empresa. Actualmente a lo que estamos asistiendo es a una lucha entre el derecho intelectual, derecho de propiedad intelectual privativo de los grupos mediáticos, que lo que están haciendo es precisamente secuestrando la voluntad de los parlamentos, comprando la voluntad de los parlamentos, y el derecho colectivo de propiedad intelectual. Cuando a nosotros nos achacan Javier, que nosotros no somos... Por favor, ¿puedes hablar más despacio, por favor? Perdón. Cuando a nosotros nos achacan que nosotros no somos partidarios de la propiedad intelectual, se olvidan que todo Internet es propiedad intelectual. Internet está basado en unos protocolos libres que a partir de 1986 los ingenieros del Internet Engineering Task Force nos regalaron a los usuarios de Internet. Con esos protocolos, luego posteriormente se estructura y se organiza el software libre, que sería la segunda capa que tendríamos ya regalada también por otros autores de la propiedad intelectual. Y por encima de esos dos regalos que nos han hecho, viene un tercer regalo, como pudiera ser el regalo de la Wikipedia o el regalo de OpenStreetMaps. Por tanto, estos tres niveles de regalo son tres niveles de propiedad intelectual colectiva, que es de todos, que no es de nadie, que constituye un procomún digital. Este procomún digital es un derecho de propiedad intelectual y a pertenecernos a todos es precisamente el que está en la tensión con un derecho intelectual privativo que pertenece a un grupo de corporaciones, que son las que se hallan comprando en estos momentos las voluntades de los parlamentos nacionales para realizar leyes que, en lugar de proteger lo colectivo que nos beneficia a todos, lo que hagan es protejan simplemente sus intereses. ¿Qué es lo que los ciudadanos tenemos que hacer en contra de estas leyes que se están implantando, como la ley SOPA, la ley PIPA, el Tratado ACTA, la ley CINDE o las leyes de México, de Colombia o de Irlanda? Lo primero que tenemos que hacer los ciudadanos es código. En contra de lo que es una legislación, nosotros tenemos que evitar la aplicación de esas leyes mediante la ejecución de código en nuestras máquinas, código que además también sea una propiedad colectiva y que esté licenciado bajo software libre. Pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestro activismo, porque el activismo actualmente se está desarrollando en plataformas como Twitter o como Facebook, plataformas que son privativas,
plataformas cuya jurisdicción se halla en los Estados Unidos, plataformas cuyos términos y servicios se nos obliga a ejecutar las leyes y los tribunales, la competencia de los tribunales de Estados Unidos, y por tanto lo que pueden hacer es en cualquier momento impedir el activismo político. Esto ya lo hemos visto en el caso de Wikileaks, que ha sido un perfecto ejemplo de cómo lo que se ha hecho se ha intentado evitar la libertad del derecho de la información y la libertad de expresión. Este viejo conflicto entre lo que es la propiedad ordinaria y los derechos fundamentales ya se dio a finales del siglo XIX, cuando precisamente lo que se hacía era se reivindicaba la libertad frente a la propiedad esclavista. Este debate es un debate que, por lo que vemos, la libertad de los derechos fundamentales en contra de los derechos ordinarios, es un debate que todavía no ha sido cerrado y que, por tanto, lo que sí que necesitamos es que algún país del mundo encabece, y en ese aspecto Brasil sería envidiable que lo hiciera, ya que lamentablemente en España no parece ser que vaya a ser el caso. Necesitamos un país que a nivel mundial lidere el conocimiento común, lidere los movimientos en los cuales se reivindique ya el cierre de esta lucha entre los derechos ordinarios y los derechos humanos, y se dictamine ya en el mismo sentido que el relator de las Naciones Unidas lo que es absolutamente evidente, que la dignidad del hombre tiene que pasar precisamente porque no se vulnere esta jerarquía. Ante esta nueva ilustración, lo que necesitamos es un sistema de confrontación de ideas, de los cuales podamos razonablemente tener determinado tipo de conclusiones. Y esto solamente lo podremos hacer mediante la existencia de algún país, y repito, que Brasil sería envidiable que lo hiciera, que lidere a nivel mundial lo que serían los movimientos de Open Data, los movimientos de Open Science y los movimientos de Open Government, dando un ejemplo al mundo en una nueva isegoría en la cual se establecieran la igualdad de los valores entre la palabra del ciudadano hecha datos y la palabra y el análisis de lo que es las informaciones liberadas por parte del gobierno también hecho datos. Y es cierto que necesitamos algún faro que nos guíe. Estamos actualmente en una situación histórica en la que, junto con esta situación de crisis mundial, la salida puede ser precisamente a través de la implantación de una nueva filosofía, esta nueva ilustración que al mismo tiempo tire de la economía que tanto no hace. No es incompatible la ética con ganar dinero, y esto es lo que tenemos que solicitar, y esto es lo que tenemos que llevar a cabo: el impulso de unas reformas económicas basadas en la transparencia, basadas en el Open Data, basadas en el Open Government, basadas en el Open Science y basadas en que cualquier persona, con independencia del lugar donde haya nacido, de su origen socioeconómico, pueda tener las mismas oportunidades que cualquier otro. Es nuestra responsabilidad colectiva empezar a empujar con este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Gracias, Javier. Javier, tú tienes tu charla escrita, por lo que yo vi, tú tienes esto todo escrito. Podría enviar para nosotros para que pudiéramos publicar eso en nuestro website, ¿ok? Tengo un guión, solo trabajo con guiones. Sí, envía un guión que ya es suficiente, ¿vale? Gracias. Perfecto. Gracias. Bom, agora, para comentar a primeira fala do Javier de la Cueva, Joseph Coco, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo o convite do Marcelo, da Secretaria de Cultura, do Governo do Estado, a oportunidade de estar aqui nessa iniciativa dentro do Fórum Social Temático, né? Bom, eu vou comentar a fala do Javier de maneira indireta, tomando o debate, assim, nessa primeira fala localizada, né, presencial, o debate em torno de dois temas, mais ou menos em torno, como eu tinha pensado, dos dois temas que articulam essa mesa inicial: direitos humanos e internet. Com relação à qual houve já essa primeira problematização. Eu colocaria
inicialmente, 3 pontos de reflexão. Em primeiro lugar, eu acho que seria interessante pegar essa temática dos direitos humanos, dos direitos, né? Em segundo lugar, a relação entre os direitos humanos e o regime material, o tipo de economia no qual nós estamos. Aliás, a gente estava sentado lá com o Sérgio Amadeu e quando eu saí para sentar aqui, ele disse: faz um discurso anticapitalista. Então, o segundo ponto vai ser um pouco falar do capitalismo, desse capitalismo no qual a gente está. E o terceiro ponto, um pouco falar dessas duas coisas juntas: a internet, os direitos, as lutas e a produção. São 3 pontos assim muito rápidos que eu queria colocar assim só para iniciar. Então, a primeira reflexão sobre os direitos e os direitos humanos é que a gente precisa sempre, quando a gente fala de direitos humanos, direitos fundamentais, por um lado, ver a importância estratégica que tem. Aliás, estamos aqui com a ministra, né, dos Direitos Humanos, né, que tem a atualidade, a importância desse debate. O que acaba de acontecer em São Paulo, né, nos diz imediatamente os desafios ainda muito presentes, violentos, né? E, ao mesmo tempo, o cuidado que a gente tem que ter com relação ao tema dos direitos humanos de uma perspectiva crítica. Porque, desde os anos 80 e mesmo antes, os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles foram um terreno ambíguo. Por um lado, um terreno de conquistas, de redefinição do próprio conceito dos direitos, e, por outro lado, um terreno de construção de novas formas de soberania, que a gente poderia dizer de formas de soberania imperial, de justificação da guerra justa, em nome dos direitos universais. E a gente sabe que, se a gente pode raciocinar mesmo na história de longa duração, né, na relação entre o Ocidente, a Europa e o mundo, e nessa ideia de construir uma ideia de homem, né, e mesmo de direitos humanos, que acaba negando os direitos daqueles que, a partir do ponto de vista europeu, de um ponto de vista eurocêntrico, são definidos como não homens, né? E o Brasil, a América, né, a escravidão, a relação com os índios, com os povos indígenas, tem tudo a ver com essa noção de homem. Então, a primeira questão que eu queria colocar com relação a isso é que a gente precisa sempre, quando a gente fala de direitos humanos, de uma perspectiva crítica, ou seja, de um ponto de vista. E aí, para ter um ponto de vista, a meu ver, a gente precisa de uma análise material, de uma reflexão material. Qual é o ponto de vista que permite de uma apropriação desse tema dos direitos fundamentais, dos direitos humanos? E, a meu ver, um ponto de vista aquele do trabalho. A relação entre direitos humanos, direitos e trabalho. E eu acho que, quando a gente faz essa relação, nós estamos hoje dentro de uma mudança que diz respeito ao fato que hoje os direitos e as conquistas em termos de direitos, inclusive direitos humanos, não são mais redistributivas como elas eram no modelo industrial, hegemônico, até a década de 70, mas estamos num modelo produtivo dos direitos, onde a relação entre inserção na produção e produção dos direitos ela é invertida. O que isso significa? Significa que no modelo industrial, da grande indústria fordista, estar inserido na relação salariado, estar dentro de uma dinâmica de desenvolvimento com as suas indústrias que produziam carros e as autoestradas que faziam circular os carros, significava estar dentro de uma dinâmica de integração a um conjunto de direitos, inclusive de direitos humanos, mas direitos ligados ao sistema de bem-estar. E hoje, ao contrário, nós estamos inseridos ou não em autoestradas que são fundamentalmente internet, que são banda larga ou não, o que a gente estava conversando antes, que são as infovias. Essas autoestradas, né, que a gente está mais ou menos inserido, elas não são, como se dizia, autoestradas de rodagem. Elas são autoestradas onde as mercadorias, as informações que circulam, quanto mais se valorizam. E circulam a partir da multiplicação das relações que caracterizam o funcionamento da rede e das redes. Então, contrariamente ao que acontecia antes, a produção dos direitos não é mais redistributiva. Eu sou um trabalhador, então vou ter acesso a um sistema de proteção. É o tipo de inserção que eu tenho na internet,
nas redes, na educação, na cidade, que vai definir o tipo de inserção que eu tenho na produção. E isso que é uma mudança radical. E essa mudança radical diz respeito ao que é a crise hoje do capitalismo global. E desse capitalismo que a gente pode chamar de global, financiarizado, organizado em rede. A crise atual é exatamente a crise da estrutura dos direitos, na medida que, se por um lado eu preciso ser empregável, estar conectado, ter acesso à banda larga, etc., etc., tudo isso foi privatizado. A minha relação salarial foi precarizada e fragmentada, então, para ter direito a isso, eu preciso ter acesso ao crédito e entrar não mais numa relação salarial, mas numa relação de débito e crédito. E nessa relação de débito e crédito eu entro na medida que tem uma expansão do setor financeiro que vai permitir transformar todas as nossas relações sociais e produtivas em uma nova relação de dependência, que é o endividamento generalizado. Nós estamos nos transformando enquanto trabalhadores endividados, e essa que é a dinâmica da crise do subprime, da crise da dívida pública na Europa hoje. Embora o Brasil esteja numa outra ponta da curva dessa mesma crise, e que aqui a gente tem a impressão de que a classe média esteja emergindo e não em declínio como nas economias centrais. Então, o desafio que nós temos, e quando a gente pega o debate no Brasil sobre internet, banda larga, acesso, publicização, privatização, é efetivamente se nós somos capazes de pensar a uma perspectiva diferente, onde a relação entre direitos humanos e produção seja uma relação direta, ou seja, uma relação não mais de concessão dos direitos a partir de um sistema de produção, mas uma dinâmica de produção dos direitos. E, portanto, uma problematização da questão do acesso, da questão do serviço público, da questão da banda larga, por exemplo, a partir dessa perspectiva. Só que essa perspectiva ela coloca mais um outro desafio, e vou concluir com isso, é que, assim, só como um pontapé inicial, é que quando a gente discute sobre, eu pego o exemplo da banda larga, até porque estamos aqui e conversamos antes, e os impasses exatamente do governo com relação ao que tinha, a gente estava esperando, né, enfim, uma política de democratização, publicização, retomada de uma política pública com relação a isso, é que a clivagem público-privado, mercado-estado, ela não funciona mais como uma verdadeira alternativa. A gente reencontra o Estado do lado do mercado e o mercado do lado do Estado. E a gente reassiste cada vez mais isso no fato que são os próprios mecanismos da representação, que por um lado ela é em crise, por outro lado ela continua, que reproduzem continuamente essa cumplicidade entre Estado e mercado como um impasse. E aí a questão é que, para pensar os direitos humanos como uma produção, e essa relação direta entre produção e luta, entre direitos e produção dos direitos, a gente precisa pensar também de uma outra esfera, que não seja apenas a oposição público-privado. Eu acho que o tema do commons, o tema do comum, na realidade diz respeito a essa esfera que precisamos inventar e com relação ao qual o Brasil e Porto Alegre podem estar com todas as dificuldades na frente. Era isso que eu queria colocar inicialmente. Obrigado. Obrigado, Giuseppe Coco. Numa semana depois do pipa, da sopa, e no Brasil aqui a lei do Azeredo, e todas essas tentativas de legislações que atacam os direitos civis e os direitos humanos na internet, nada melhor do que ouvir a ministra dos Direitos Humanos do Brasil, Maria do Rosário. Ó, pega aqui. Obrigada. Bem, Marcelo, obrigada. E eu quero cumprimentar a todos pelo Conexões Globais 2.0, abraçar o Rogério e Giuseppe, Javier também, que participa desta mesa, a todos vocês que estão aqui no Fórum Social Mundial. E, em primeiro lugar, fazer um reconhecimento, eu fico contente com o convite ao governo brasileiro para estarmos, Rogério, presentes no fórum, porque o fórum, para nós, é um espaço da sociedade, é um espaço que nós estamos também colhendo, pensando juntos, mas não há, de parte do governo brasileiro, nenhuma intenção
outra que não a do respeito pleno à livre organização da sociedade e a de produzir cada vez mais conexões globais que tenham um valor democrático. E no Brasil, isso tem um significado muito grande pelo tipo de democracia que nós queremos constituir e fortalecer. E a outra questão é que está também na Casa de Cultura Mário Quintana. Jefferson, queria deixar um abraço ao Assis Brasil, ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Essa casa está sendo toda ela com muito respeito à história que ela tem do próprio Mário Quintana, da poesia, das tradições democráticas e culturais do Rio Grande do Sul. Ela está sendo toda ela pensada para estar mais e mais aberta à sociedade, então queria fazer esse cumprimento de público à Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul. O Giuseppe trouxe elementos aqui sobre público e privado e sobre novas dimensões que têm que ser pensadas a partir dessa relação, não estanque, mas especialmente eu, ao pensar o marco civil como uma referência importante para o governo brasileiro, no debate sobre tecnologia da informação e direito humano à informação através da internet, eu fiquei pensando, Giuseppe, que os meios de comunicação que são utilizados pela via da rede mundial, da internet, da rede mundial, eles são, de uma certa forma, uma esfera pública diferenciada já. Não a esfera pública tradicional, como nós a reconhecemos, não a esfera privada, ou especialmente com os movimentos que são movimentos sociais e interativos através da rede, múltiplos e diversos, em conexão global. Estes movimentos sociais também propõem que, ao trabalhar e ao constituir o reconhecimento do que é a esfera privada, a lógica não seja de submissão ao mercado, a lógica não seja a de pensar a esfera privada de forma restrita, como a questão do direito autoral ou, enfim, do direito à propriedade dentro da rede. E, neste sentido, este debate para nós ele é importante porque ele nos situa, ele nos oferece a possibilidade de avançar no debate que foi feito, inclusive através das redes, para o Marco Civil, em 2009, 2010, até o texto ser apresentado, Rogério, ao Congresso Nacional em nome do governo brasileiro. Então, esse debate que fluiu com as próprias redes, esse debate aqui agora, ele nos possibilita ouvirmos e pensarmos juntos como um país pode renovar sua própria democracia e pensar os desafios de uma democracia que não é estanque, que tem que ser criativa e permanentemente redesenhada com novas ferramentas e possibilidades de interação e comunicação para que esteja assegurado o direito humano à expressão, à comunicação, ao conhecimento, não apenas como receptores de conhecimentos, mas como produtores também de cultura, de arte, de conhecimento. Então, esse é para nós um debate importante, como uma questão de direitos humanos e como uma questão da democracia. No ano passado, a presidenta Dilma assinou, no final do ano, 2 legislações que nós consideramos muito importantes. Uma sobre o direito à verdade e à memória, constituindo as bases para a Comissão sobre Verdade e Memória no Brasil, e a outra junto com esta, porque são irmãs e precisam estar juntas, a Lei Geral de Acesso à Informação. E a Lei Geral de Acesso à Informação para o governo, com a diretriz da própria presidenta diretamente, em cada momento, mas de forma muito especial nessa semana, na reunião ministerial, é que nós devemos estar preparados para oferecermos à cidadania brasileira, a cada pessoa, a cada cidadão, a cada brasileiro, brasileira, todas as pessoas, nós devemos estar preparados para prestar contas de cada ação, de cada iniciativa, tanto na ordem da transparência, da utilização dos recursos públicos, porque isso diz respeito também ao direito e à esfera pública, mas não exclusivamente no que diz respeito a isto. As posições e posicionamentos de governo,
os pareceres. Não há mais, de acordo com a Lei Geral de Acesso à Informação, nenhuma troca de comunicação no âmbito do governo federal que seja restrita àqueles que trocam esta informação, esta organização do sistema. Não basta prestar contas formalmente de acordo com esta lei, instituída e sancionada pela presidenta no final do ano passado, não basta apenas uma resposta formal ao cidadão diante de uma pergunta. Ele tem direito a toda a informação trocada no âmbito de governo, a todos os e-mails, a todos os recados, a todos os documentos, a tudo que diga respeito ao Estado brasileiro. Não há mais documento privado, não há mais governo privado. O governo é público e o governo deve estar prestando contas de todas as suas ações, de todos os seus posicionamentos, do uso de cada recurso de forma pública. Para nós, ao estarmos debatendo com vocês direitos humanos, internet, comunicação, acesso à informação e a produção de comunicação livremente, um dos passos mais importantes que um governo democrático pode instituir e deve instituir é ele próprio fazer parte desta rede, colocando-se abertamente diante da rede, não mais com períodos para sigilo de qualquer documentação de acordo com a lei. Então eu queria destacar isso como parte do processo democrático de Brasil. E um governo que é online, um governo que, enfim, tem que existir com processos de monitoramento e prestação de contas à população de forma imediata e de forma também pelas novas tecnologias de informação que estão acessíveis e que devem estar acessíveis. Quais são os desafios que nós temos em termos de direitos humanos junto com isso? Primeiro que a sociedade mundial, os movimentos, mas também um mundo multilateral, um mundo não mais, enfim, estruturado a partir de nações ultrapoderosas e com capacidade de ditarem as regras sobre as demais, mas um mundo multipolar, como o Brasil, inclusive, incentiva que possa existir com o empoderamento dos povos da África, com os povos da América do Sul, os povos do mundo com poder, tem uma nova perspectiva com a possibilidade da livre comunicação. E é preciso que os fóruns de direitos humanos, no âmbito desde o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que inclusive no ano passado também, através do seu relator sobre acesso à informação, posicionou-se estruturando e estabelecendo a questão entre os aspectos, entre os direitos humanos, o direito à informação e à internet, e claramente dizendo que o não acesso à internet, motivado por qualquer atuação de qualquer governo ao redor do globo, mas destacadamente motivado por iniciativa política de cerceamento de opinião, é uma violação absoluta aos direitos humanos. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a qual o Brasil busca retomar a sua posição e uma cadeira neste ano, a candidatura brasileira será lançada em Genebra durante a Assembleia do Conselho, reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, e a eleição será em setembro do próximo ano, no período de reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. O Conselho deverá se debruçar sobre essas questões. Deverá se debruçar sobre como a internet está cerceada na Síria, ao mesmo tempo que deverá estar debruçado sobre, por exemplo, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Brasil, o porquê, num mundo multilateral, com fóruns multilaterais de direitos humanos, ainda há um poder tão grande dos Estados Unidos, por exemplo, Marcelo, que nós conversávamos sobre a internet e a possibilidade de agir contra ela no mundo inteiro. Nós estaremos levantando esses temas. O Brasil quer dialogar sobre esses temas. No entanto, o Brasil não quer que os direitos humanos sejam expressão que sirvam aos poderosos, aos que movem as crises no mundo, para
a utilização de instrumentos de ação, de intervenção contra qualquer nação. Vocês sabem que a Constituição brasileira, ela é pautada por uma posição muito clara de não intervenção e de defesa da autodeterminação dos povos. Muitas vezes, mesmo nas redes sociais, eu verifico posições críticas ao Brasil, por posições do Brasil nos fóruns internacionais de direitos humanos, onde o Brasil não simplifica a questão e não defende o envio de tropas às nações para solucionar dentro das nações questões que devem estar, em primeiríssimo lugar, afetas aos povos destas nações para as superações de opressões existentes em cada uma delas. O Brasil não simplifica os temas de direitos humanos. É da tradição brasileira tratar-se os temas de direitos humanos com a devida complexidade. O Brasil não é instrumento para posicionar-se favoravelmente a processos que simplificam os direitos humanos, substituindo a cooperação e o diálogo internacional por ações bélicas, ações de ocupação, como nós vimos e contabilizamos, se essa é a palavra terrível, que talvez para alguns seja tão naturalmente utilizada, por exemplo, com a ocupação do Iraque, ou em tantos lugares ao redor do mundo no último período, quando percebemos que as ocupações bélicas não salvaguardam os direitos humanos, mas, ao contrário, agem contra os povos, não permitindo aos seus povos soluções adequadas diante das suas próprias culturas, diante das suas próprias visões de liberdade e renovação. Portanto, para nós, que queremos um mundo multipolar, que investimos em uma perspectiva de diálogo e, sobretudo, de cooperação entre os povos, de sociedades com instrumentos de livre posicionamento, de que os povos possam posicionar-se e os indivíduos, não apenas através do diário oficial das suas nações, mas possam livremente posicionar-se, nós sustentamos a liberdade de comunicação, o direito humano à liberdade de informação e de produção do conhecimento como uma questão fundamental. Não quero, ainda que não queira me estender, renovo a nossa convicção de que, diante das questões complexas que opõem tantas vezes a democracia e o capital, nós precisamos renovar e investir na democracia como um instrumento capaz de incluir. E para o Brasil, que tem um plano e uma meta clara, oferecida ao país pela presidenta Dilma, de superar a miséria extrema em que vivem 16 milhões de brasileiros, nós temos muito presentes que, ao mesmo tempo que a gente inverteu a lógica econômica do país, constituindo a integração e a inclusão de milhões de brasileiros e brasileiras, quando nos dirigimos a esses 16 milhões de brasileiros que estão ainda em vários e muitos lugares do Brasil, vivendo a condição de pobreza extrema, reconhecendo as ações que o Estado deve realizar, de políticas públicas sob sua responsabilidade, para erguer a essas pessoas a condição de cidadania e direitos como elemento da democracia, nós consideramos também que a inclusão digital é um aspecto para essas pessoas, assim como para boa parte da sociedade, que nós já consideramos com patamares mínimos de inclusão e de participação na sociedade formal, mas que ainda lutam, como em Pinheirinhos e em tantos lugares do Brasil, para manterem a dignidade de um teto como um direito humano fundamental. Os direitos humanos não se opõem, eles interagem, se complementam e têm que ser pensados, trabalhados e assegurados ao mesmo tempo. Eles são universais, mas ao mesmo tempo são interdependentes. Que direito à educação e que direito à cultura existe, se não é a direito livre à informação e acesso às novas tecnologias? Que direito à moradia existe, se ao lado do acesso à terra e à moradia, políticas que estão estruturadas no Brasil como fundamentais para os direitos humanos, não há possibilidade de acesso
a comunicação nestes lugares onde as pessoas vivem. Portanto, nós consideramos que o direito de liberdade de comunicação, inclusive, através dos meios de comunicação mais amplos, das novas tecnologias de informação, e é isso que pretendemos com o Marco Civil, estruturam novas possibilidades de movimentos sociais livres e autônomos no Brasil, o que qualifica a democracia brasileira. Para aqueles segmentos que pensam ou que falam muitas vezes da morte dos movimentos sociais, da morte dos movimentos, de um modo geral, há 10 anos atrás, o Fórum Social Mundial mostrou o vigor das lutas dos povos, do mundo e da sociedade. No atual período, os movimentos sociais, reestruturados a partir das novas formas de comunicação, dando um conteúdo a estas formas de comunicação, ora transgressor, ora transformador, ora de contestação ao conformismo que também permeia as redes, esta possibilidade também renova os movimentos sociais, o que é importantíssimo para os governos de caráter democrático, que sabem que a sua origem e que a sua história também tem vínculos com esta história da autonomia dos próprios movimentos. Quero, portanto, agradecer a possibilidade do convite, dizer que para nós é um ano de afirmarmos no Congresso Nacional o marco civil e esperamos, como governo, atuarmos mais e mais interagindo direitos humanos, democracia, liberdade de comunicação, de informação, de acesso à internet e superarmos a lógica de que também a rede, que é uma lógica sempre a qual estamos tensionados, de que também na rede, assim como em outros meios de comunicações preponderam, muitos defendem de que também na rede o regulador seja o mercado. Nós acreditamos que, para a rede mundial, quem produz a regulação é a sociedade livre. Muito obrigado. Nesse tema muito importante de internet, direitos, né, eu acho que a presença do Rogério Santana aqui é bastante importante pela sua história, na sua trajetória, desde Porto Alegre na Procempa, depois no Governo Federal, na Secretaria de Logística e depois na Telebrás, como um lutador aí pelo acesso universal, né, à banda larga e à internet. Então, Rogério Santana, por favor. Obrigado, Marcelo. Eu primeiro quero agradecer o convite, a organização desse espaço tão importante para o debate tão atual como o que nós estamos vivendo aqui. Quero cumprimentar a ministra Maria do Rosário, que também temos longa trajetória nesse debate, desde a cidade de Porto Alegre, aqui no seu início, ao início do Fórum Social Mundial aqui também, ao Giuseppe, pela sua intervenção, e ao Javier, que nos acompanha da Espanha, que é um eminente advogado e militante desta questão mundial. E também é um hacker, também ele programa um pouquinho nas horas vagas. O Javier tem muitas habilidades e só exerce bem sua profissão por conhecer profundamente as questões que ele defende, né? Esse é um debate importante. E não é à toa que ele se coloca agora, passados quase 13 anos da privatização do sistema de telecomunicações no Brasil. Talvez a maior doação de patrimônio público desde as capitanias hereditárias que tenha sido praticado em nome da democratização do acesso às telecomunicações, e que nós estamos vendo, passados esses 13 anos, que não foi bem assim que as coisas ocorreram. Privataria tucana, né? Pois é. E se olharmos o que aconteceu, veremos que dos 85 bilhões alardeados com a venda, o Estado encampou uma dívida de 87 bilhões de reais, praticamente doando as empresas públicas à iniciativa privada. E se olharmos agora, acessarmos o site da Anatel, e os senhores que estão aqui e acompanham podem ver,
nós veremos que há hoje no Brasil aproximadamente 18 milhões de acessos de banda larga fixa no Brasil. Com a tolerância da definição de banda larga usada no Brasil, que é, eu diria, quase uma banda estreita. Mas vamos admitir ainda que essa definição fosse uma definição a ser aceita. Dos 18 milhões de acesso, nós veremos que 5 estados da federação, São Paulo, Rio, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul, detêm 14,4 milhões de acessos. Isto é, detém 75% do acesso fixo no Brasil. Então, a banda larga que existe hoje é uma banda larga concentrada nas regiões mais ricas do Brasil. Então, por aí nós já vemos que o mercado não vai resolver e que a sociedade civil organizada deve estar vigilante a isso, porque o mercado não resolverá de maneira nenhuma a questão da distribuição do acesso à banda larga do país. Sem interferência do Estado brasileiro, não vai fazer. Por quê? Porque as 5 empresas que controlam a banda larga no país, que detêm 96% do acesso à banda larga no Brasil, e que a cada região, não são 5, é 1 ou 2 que disputam o mercado, dessas que controlam o Brasil, elas não levarão a banda larga às regiões pobres e às regiões mais oprimidas do Brasil. Se observarmos a dinâmica de distribuição do acesso, nós veremos que quanto mais para o norte, que quanto mais para o interior nós formos a partir das capitais dos estados, mais rarefeito e menor é o acesso à banda larga no país. Então, E por que elas conseguem controlar? Porque elas controlam os grandes backbones e backhauls deste sistema, a grande espinha dorsal da rede. Sem a interferência do Estado para desenvolver infraestrutura, onde não há infraestrutura, onde não há interesse do mercado de que essa infraestrutura chegue, não haverá banda larga disponível, e há um grande conjunto de municípios no Brasil condenados à desconexão eterna, que jamais serão inseridos pelo mercado brasileiro. E digo isso depois de ter trabalhado 7 anos e meio na recriação da Telebrás, ter proposto a criação de um backbone nacional, aprovado pelo presidente Lula, e ter trabalhado para que esse backbone pudesse servir como um backbone regulador no processo de difusão da banda larga, permitindo que os pequenos provedores possam criar soluções onde as grandes operadoras não veem solução. E acho que este é um tema fundamental. Tanto o Giuseppe como o Xavier, a própria Maria, nas suas intervenções, tocaram este tema. Tocaram este tema importante, que é a questão do exercício do direito que hoje a internet nos coloca. Não só o direito de acesso à informação, à educação, à riqueza, ela é a grande estrada do conhecimento. E sem o desenvolvimento dessas estradas de conhecimento, não resgataremos a pobreza. Não resgataremos a pobreza com os métodos medievais de antigamente. É preciso ter métodos inovadores, métodos que incorporem a colaboração das redes sociais, que comunidades possam colaborar entre si, que o papel das redes sociais e das comunidades de prática são fundamentais para o resgate da pobreza e de soluções tecnológicas inovadoras que possam dar respostas onde as soluções tradicionais fracassaram, ou não têm interesse, ou não motivaram nenhuma grande empresa. Então, este papel, que é um papel, na minha visão, do Estado brasileiro, então o exercício do Estado, não basta apenas, vamos dizer assim, propor um discurso de abertura, é preciso interferir nas infraestruturas
E aqui eu diria a vocês, temos uma grande dificuldade, porque esses grandes oligopólios no Brasil se caracterizam por capturar as agências reguladoras, capturar o parlamento, capturar, de certa maneira, parte do Estado brasileiro, de forma que essas políticas não prosperam como deveriam prosperar, né, e que nós acabamos tendo, né, uma agência reguladora muito mais identificada com os interesses dos regulados que com o interesse da população. E, portanto, afirmando as políticas que vão contra a proposta oficial do governo, né, que é de descentralizar, que é de fazer com que os direitos humanos de fato se afirmem. Então nós vivemos o tempo todo uma tensão entre uma parte do governo que propõe o marco civil e uma parte do governo que se aproxima dos interesses dos grandes oligopólios, e nós temos assistido debates, eu diria, surrealistas, e quase, em algumas situações, quase ofensivo ao interesse da população, como, recentemente, a petição da OI para já enfraquecer as normas já fracas propostas pela Anatel com relação à qualidade da banda larga no país. É vergonhoso que uma companhia que tem aquela responsabilidade faça um pedido com esta desfaçatez de dizer que o Estado não tem como regular a qualidade e que deve ser um acordo de boas práticas entre as empresas, de como eles costumam dizer, de melhor esforço das companhias. Mas melhor esforço para quem, cara pálida, é de se perguntar. Né? Esforço, quem mede? Temos aqui nós um esforcímetro para poder medir qual é o esforço que a Oi faz para melhorar a sua qualidade, por exemplo. Que a argumentante nesta questão, que nesse momento ainda está em consulta pública da Anatel. Então eu acho que o debate aqui entre nós precisa resgatar alguns dos espaços públicos criados que foram sublimados. Eu quero lembrar do saudoso Fórum Brasil Conectado, que se reuniu a última vez em 30 de novembro de 2010, e de lá para cá simplesmente sublimou-se, desapareceu. Ninguém voltou a dar explicações nenhuma a ninguém. Então, é fundamental que este fórum, que este debate volte a cobrar, que este debate se coloque. O Marcelo aqui já sinaliza que eu deva concluir, teria assunto para falar mais 10 ou 15 minutos, pelo menos, né, sobre o tema, mas considero fundamental que, concluindo com a tolerância do Marcelo, concluindo a minha exposição, quero dizer, Maria, que o mundo das obrigações vai muito bem obrigado em qualquer governo. Entregar o imposto de renda pela internet não tem dificuldade de se arrumar orçamento dentro do governo. É fácil. O difícil é garantir que a parte dos direitos das pessoas estejam incluídos nesses mesmos sites, nesses mesmos lugares. Porque aí, né, em geral, são mais problemas que solução para os agentes práticos do governo. Então, aí é preciso que nós, todos aqueles que militamos por esta questão, sempre estejamos vigilantes, né? Como o Marco Civil da Internet, que eu considero uma legislação exemplar na sua construção, desde o debate público até a forma com que ela se coloca, porque antes de tratarmos do mundo das obrigações, é importante tratar do mundo dos direitos, como o Marco Civil afirma. Então, eu quero encerrar aqui dizendo que esse é um debate fundamental e que gostaria de vir outras vezes aqui com mais tempo para que possamos fazer esse debate, que acho que é um debate que merece ser feito na sua profundidade. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Pegando o gancho do Rogério, a ideia dos diálogos globais não é concluir ou chegar a grandes conclusões, até porque o tempo é muito limitado, né? Então, a ideia dos Conexões estamos dialogando com ativistas internacionais, o Javier de la Cueva está lá em Madrid, estamos na internet, temos uma força nas redes sociais muito forte de comunicação. Então, a ideia é levantar esses temas, publicizá-los, problematizá-los, para que continue o debate na sociedade civil. Então, acho que a ideia é nós ir encerrando esse nosso debate, e a gente pede para o Javier de la Cueva, que está em Madrid,
para fazer um comentário final aí da sua exposição, bastante breve. Javier, por favor. Sí, muchas gracias, Marcelo. Yo quisiera hacer el comentario en dos aspectos. El primero de ellos es que imaginemos un país que no tuviera Internet. Este país sería un país pobre. Por tanto, la riqueza que está generando este procomún digital, que es una propiedad invisible, es algo que además no tiene métricas. No tiene métricas porque no está en el Producto Interior Bruto de los países. ¿Cuánto valen los protocolos de Internet? ¿Cuánto vale el software libre? ¿Cuánto vale la Wikipedia? ¿Cuánto vale OpenStreetMaps? Este procomún digital, si un país no lo tiene, ese país inmediatamente pasa a la prehistoria. E incluso teniendo el mismo Producto Interior Bruto, estaríamos, por tanto, ante dos países, uno con protocolos de Internet y otro sin protocolos de Internet, que uno estaría en la prehistoria y otro estaría en el siglo XXI. Con lo cual, la importancia de la propiedad intelectual colectiva es una importancia radical y es una importancia que lo que tiene que hacer es hacernos reflexionar sobre el valor de los procesos colaborativos cuya estructura lo que hacen son apropiacionistas de los derechos de los demás y que no tienen ningún tipo de reparo ético en evitar el empobrecimiento colectivo o que las demás personas no puedan acceder a bienes tan absolutamente esenciales como lo que es la sanidad o como pudiera ser la cultura. Necesitamos la cultura al igual que necesitamos la sanidad y actualmente tanto la cultura como la sanidad estamos viendo que están siendo atacadas precisamente por quienes se quieren apropiar de unos derechos que tendrían que ser colectivos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es empezar ya a empujar. Tenemos que ser nosotros quienes no estemos ya a la defensiva, sino que tenemos que empezar a empujar hacia unos nuevos criterios económicos en los cuales, con esa riqueza de los productos colectivos y de las colaboraciones, no nos dejemos vencer por parte de aquellos derechos que son de una minoría y que ni están en defensa de los autores, porque al final los autores nunca jamás son los que reciben los emolumentos, ni, en segundo lugar, tampoco están en defensa de los derechos de la humanidad, sino que única y exclusivamente están pendientes de su propio enriquecimiento. Enriquecerse es bueno, pero no de una manera desigual. Lo que tenemos que hacer es rica a la humanidad y no ricos solamente a una serie de pequeñas personas. Gracias. Obrigado, Javier. Gracias por todo. Então, como, obviamente, o Joseph Coco, o Rogério e a Maria teriam aqui muito mais assuntos para comentar, aprofundar o debate. A gente pode continuar esse debate pela rede, mas eu acho que nós estamos aqui com uma agenda bastante positiva em relação a esses temas. E como eu falei no início, a ideia dos diálogos é exatamente publicizar esse tema. Então, hoje aqui a gente discutiu direitos humanos na internet, direitos civis na internet, né? Eu acho que a presença da ministra Maria do Rosário, do Joseph, que está pedindo a palavra aí. Joseph, por favor. Não, muito rapidamente. Eu não queria perder a oportunidade de dizer que, por um lado, nós temos, assim, a gente está aqui entre movimentos, governos. Eu acho que é um bom momento para a gente colocar duas coisas, né? Acho que o Rogério colocou elementos de contradição no que diz respeito à dinâmica do governo, né, entre os avanços e os retrocessos, que a ministra falou corretamente do que está acontecendo, né, e ela deu essas informações sobre essa transparência, os dados abertos, etc, etc. Eu diria que aqui nós temos a necessidade, o dever de apontar para essas contradições. Por um lado, os dados são abertos, por outro lado, não há uma política para os pobres terem acesso. Por um lado, o governo quer ser transparente, e por outro lado, o Ministério da Cultura retrocede a um discurso dos direitos autorais, de uma economia ultrapassada e que, na realidade, defende os interesses dos poucos. Eu acho que aqui, nessa relação governo-movimentos,
diante da vitalidade dos movimentos e também dos conflitos, como em Pinheirinho, a gente tem que falar dos direitos dos pobres de Pinheirinho, que são também os direitos da colaboração, e que algumas questões no que diz respeito ao que acontece no Ministério das Comunicações e no Ministério da Cultura, para falar disso, tem que ser colocadas. E aqui é um bom momento, por isso não queria perder a oportunidade. Obrigado, Joseph. A ministra Maria do Rosário. Eu quero dizer da importância que, quando eu cheguei aqui, teve alguém que me fez uma pergunta sobre Pinheirinho. E eu quero aproveitar para respondê-la publicamente. Eu falei com a pessoa, que eu acho que é de uma rede, eu não sei exatamente se não está mais, mas, enfim. E o Brasil, às vezes eu vejo imagens, e nem todas a gente vê na TV, mas a possibilidade de vê-las com liberdade através das redes sociais e de ser cobrado como governo através das redes sociais constitui um novo fator para a democracia brasileira. E eu quero saudar a isso porque este país, ele já está num novo patamar. E quando eu vejo cenas brutais de violência contra as pessoas que buscam o direito de morar, e quando vejo que tudo isto, e sei, inclusive, dizendo a vocês, que tudo isso era absolutamente absurdo pela violência, mas absurdo diante das soluções que estavam todas delineadas e estabelecidas, e que foram negadas quando a decisão judicial acabou movendo a ação policial violenta, mas já haviam soluções pactuadas, coordenadas pelo Ministério das Cidades e pela Secretaria-Geral da Presidência com a sociedade, com o poder local. Eu penso que nós realmente no Brasil precisamos mais e mais fortalecer esses canais democráticos que mostrem que isto não é possível. Nós temos políticas neste país capazes de serem asseguradas para as comunidades em Pinheirinhos ou em qualquer das comunidades brasileiras. O Brasil fez uma opção de um Estado que redesenha as suas atribuições, negando-se a abrir mão da sua principal tarefa, que é assegurar direitos. Então, realmente, que fique público que Pinheirinhos significa para nós no Brasil uma vergonha diante de um país que é não apenas uma grande economia, mas uma grande nação, e que deve, sobretudo, os seus governos devem, em todos os âmbitos da federação, respeitarem e buscarem soluções para os direitos do povo brasileiro. O governo federal está presente, buscou soluções, não nos sentimos diante do rompimento das soluções que estavam colocadas pelas ações violentas, rejeitamos as ações violentas e, especialmente, nos posicionamos diante daqueles fatos como fatos gravíssimos que nos envergonham como nação e que talvez nunca fiquem superados na vida daquelas pessoas, mas que não podem, definitivamente, não podem ocorrer no Brasil dos nossos dias. Eu quero manifestar meu agradecimento às redes sociais pela divulgação pública das balas de borracha, das atitudes violentas contra as pessoas que estavam abrigadas nas igrejas, a demolição das casas, mas dizer que tudo isso que foi divulgado é matéria para nós nos envergonharmos e para nós superarmos, talvez demore muito, especialmente na dívida que todos temos com o povo de Pinheirinhos e do Brasil na luta pela moradia. Obrigada. E, bom, enfim, obrigada pelas redes sociais por cumprirem o seu papel diante disso. Rogério, para encerrar. Um rápido comentário, dialogando um pouco com a fala aqui do Giuseppe, eu acho que a gente não pode pensar que governos
são espaços monolíticos, governos são espaços de contradições. Então, o tempo todo serão contradições, quaisquer governos, mesmo aqueles que, vistos de fora, parecem monolíticos. E, portanto, a sociedade civil organizada aqui presente não pode achar, porque teve um avanço, que não haverá um retrocesso. Diminuir a vigilância sobre o governo significa dar espaço para um retrocesso maior quando ele vem. Então, é muito importante que tenhamos esta compreensão de que o tempo todo a cobrança tem que ser feita. E o caso citado aqui é um dos muitos casos em que as pessoas anônimas se tornam autores e contribuem para denunciar operações fraudulentas, montadas com outro discurso, que acabam resultando em grande repressão social e em grandes crimes acobertados e, em alguns casos, exercidos pelos agentes do Estado. Então, é fundamental a criação desse ambiente e que esse ambiente, de fato, se democratize, para que mais pessoas possam ser autores e que hoje o mundo inteiro está eivado de exemplos de blogueiros, de pessoas quaisquer que com o telefone celular desmontaram versões escandalosas sustentadas por grandes jornalões no mundo todo. Então, eu encerro aqui e essa minha contribuição. Acho muito importante esse debate que nós fizemos aqui hoje. Obrigado, Rogério. Só lembrando, acho que o que a Maria colocou, o Rogério colocou, para quem não, todos aqui acompanham, porque são super plugados, super ligados, super conectados, né? Mas incrível que as notícias sobre o que aconteceu em Pinheirinhos e o que aconteceu na Cracolândia uma semana antes, né, foram divulgadas na sua plenitude pelas mídias sociais, pelas redes sociais da internet. Então, existe também uma cumplicidade dos meios de comunicação de massa das grandes empresas de comunicação também de esconder essa realidade triste que nós vivemos no ataque lá à Cracolândia e a Pinheirinhos na semana passada, né? Então, esse é o tema do debate que segue, né? Então, vou passar aqui para a Carol, a nossa mestre de cerimônias, aí, para dar continuidade ao nosso Conexões Globais. Muito obrigada, obrigada. Pessoal, vou pedir para vocês que a nossa programação continua agora no palco alternativo, com o show do Cláudio Levitan. Então, vou pedir para o pessoal que está sentado aqui na frente, para ir se voltando mais lá para o fundo, para todo mundo poder assistir, para quem está com as cadeiras, puxar um pouquinho mais para o cantinho, para a gente dar continuidade para a programação, ok? Obrigada. Lembrando que o nosso evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, todo mundo pode participar. A cobertura é colaborativa, é só acessar o site conexõesglobais.com.br, manda tua foto, teu texto, colabora com a cobertura. E as melhores coberturas vão ser premiadas. Regulamento no site, é só acessar. Participação também pelo Twitter com a hashtag Conexões Globais e também dá um like na nossa página no Facebook com atualizações o tempo todo. Acessa lá.